Jesus é o responsável pelo trabalho, e que trabalho de revelar ao mundo a ciência espírita, ou a ciência dos espíritos. Vamos então pensar nele com muito carinho, sem dele exigir nada. Muita paz. Bom, nós... Qual é o trabalho? Eu vou esse daqui e tem o seu livro. O quê? E esse daqui e tem o seu livro, que a minha irmã trouxe. E quem vai fazer agora, eu já não apresento mais. Eu vou fazer isso aqui. Hoje nós vamos estudar, como toda quarta-feira nós estudamos, vamos estudar o livro A Dor, a Luta e o Recomeço. Se vocês quiserem adquirir, procura ali Cristiane e Sandra. É um trabalho que estava pronto há alguns anos, mas por uma questão que não vem ao caso, nós não lançamos. Agora nós estamos fazendo esse trabalho de dar à luz esse livro, que não é um livro de pesquisa, como eu venho fazendo há mais de 20 anos. Foram quase um livro por ano. Livro de pesquisa, livro que, graças a Deus, lá em São Paulo já está em terceira edição, às vezes até quarta edição. E os livros da Federação Espírita Brasileira, foram 2 livros. E esses 2 livros das profecias da premonição e as mulheres médiuns. Mas esse livro aqui é um livro que representa todo um trabalho voltado para a assistência às pessoas que sofrem, ou, no caso, estavam sofrendo. Então, andei em hospitais, residências, e aqui são poucos casos. Há outros casos que poderiam preencher um volume assim maior, mas fiquemos por aqui. Talvez mais tarde, quem sabe, eu escrevo um segundo volume, né? Com trabalhos que nós realizamos. Isso aqui não é com o intuito de mostrar a força do Espiritismo, não é isso, mas a força do amor. E nem todos aqui se salvaram. Nem todas as pessoas escaparam da morte. Mas o importante não é livrar o homem da morte, que é uma coisa impossível. A morte é inexorável, não é? A morte é inevitável.
Todos nós temos que morrer um dia. Não é isso? É uma necessidade demográfica, porque senão a população da Terra seria, né, bilhões e bilhões e bilhões, e uma necessidade moral. E aí vem a reencarnação, que é um instrumento da lei de Deus para dar oportunidade ao espírito de reabilitação, de renovação. E o objetivo principal da reencarnação é este. Não é de ficar pagando débitos a ninguém. Não, reencarnou porque tinha que pagar a uma pessoa aqui, alguém que ele prejudicou em vida passada. Essa aí é balela. A reencarnação tem como intuito, como pressuposto, a renovação do espírito. Ele não deve nada nem à lei, nem a ninguém. O problema é mais consciencial. É assim que eu entendo a reencarnação. Você pode vir para aqui, morreu assassinado, agora mesmo um filho matou o pai, Alto de Castro, né? Professor de qualquer, um homem inteligentíssimo. Ele foi até perseguido durante a Revolução de 1964. Aí, será que há um processo kármico? Será que é? A lei de Deus arma a mão de uma pessoa dessa para matar? Então, que lei é essa? Que aproveita dos baixos instintos, digamos assim, humanos, para que ela se cumpra, não é? Então, a gente tem que separar o joio do trigo. O próprio Jesus recomendou que devemos separar o joio do trigo. A gente não pode ser radical, nada disso. É por isso que muita gente não sabe o que é espiritismo. Mas foi ontem, eu vi uma comemoração a São Jorge, dizendo espíritas, católicos, umbandistas. Não é querer ser radical, mas o que o espírita tem nada a ver com São Jorge? Pelo amor de Deus. Aliás, é um santo que já não existe mais. Os ingleses aboliram. E ele é de origem inglesa. Então, as pessoas às vezes assim, os espíritas consultam os mortos, não é? E São Jorge não é morto? Então, Santo Antônio não é morto? O próprio Jesus não morreu? Então, o povo só anda consultando os mortos e pedindo coisas que os mortos não podem dar. E muitos desses santos já estão até reencarnados. Né? Mas o povo brasileiro é muito ingênuo, ele só é sabido para subornar prefeitos, vereadores, mas quanto à questão religiosa ele é muito ingênuo. Pois é, então esse livro está aí à venda, o autógrafo é de graça, não paga nada. Está aqui, a dor, a luta, o recomeço. Vocês podiam dar, sabe, porque de presente a uma pessoa que está doente, ou então tem alguém na família que desencarnou, prematuramente ou não. Isso é bom porque consola, eu acho que consola, esclarece também. Fica a critério de vocês. E eu quero fazer a propaganda de um livro aqui, chamado A Vidente de Prevost. Prevost é uma cidadezinha na Alemanha. E a vidente de Prevost era chamada Frederica Rauff. Eu botei até no meu livro As Mulheres Médiuns. E ela foi examinada por Justino Kerner.
um médico psiquiatra alemão que, quer dizer, ele se julgava psiquiatra, na verdade ele era apenas um médico. E ele examinou essa Friederike Rauff, era uma médium extraordinária. E esse livro é histórico porque ele foi lançado em Berlim em 1828, muito antes da codificação do Espiritismo, que foi em 1857, tomando como base, né, o lançamento da primeira obra da codificação. Então, em 1828, ele lança esse livro aqui e é uma revolução. Aqui fala da mediunidade e dos poderes que mais tarde seriam chamados de poderes parapsicológicos ou psíquicos das pessoas. Essa Friederike Rauff, a força psíquica dela era tão grande, e diante de testemunhas idôneas, porque tem muita gente que gosta de falar daquilo que não sabe, brasileiro mesmo é expert em coisa nenhuma. Então, o pesquisador punha na parede um prego desse tamanho, assim, prédio de construção, e ela arrancava esse prédio com a sua força psíquica. Vejam quanto o homem é poderoso, mas graças a Deus não sabe disso e se recusa a saber, não é? Então, ainda bem, porque nós temos recursos psíquicos assim fantásticos, e todos esses recursos foram assim revelados em pesquisas dentro de laboratórios idôneos, como J.B. High na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, como na Sorbonne, em Paris, por a professora de antropologia Alexandre Bisson, e na Inglaterra por James Crookes, um dos pais da ciência moderna. Então nós temos todo um acervo de pesquisas e que nós sugerimos a vocês que estão educando a mediunidade dentro do possível, né? Porque os médiuns são sempre deseducados, né? Não no sentido que vocês, né, provavelmente estejam imaginando, mas a mediunidade tem muitas facetas, muitas nuances, e varia de indivíduo para indivíduo de acordo com seus valores, com a sua cultura, né, seu modus vivendi e aí por diante, né, seus traumas, seus conflitos, suas dúvidas existenciais e aí por diante. Então é um estudo muito complexo. Estudar o Espiritismo é de uma complexidade muito grande. Daí a ciência espírita não ter sido assim evidenciada aqui no Brasil. Apelaram mais para o amor, a fraternidade, o perdão, né? Quando na realidade o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia de consequências éticas. Foi assim que Kardec se posicionou, ele e os espíritos. Então não é uma religião, a rigor não. Não é religião, mesmo que se queira dar ao Espiritismo essa condição. Mas nós não temos rituais, nós não temos imagens. Vocês não veem Jesus aí pregado na cruz. Coitado, até hoje ele está pregado na cruz, não conseguiu descer. Vocês não veem aqui incenso, vela. E aí confunde árvores com vulgares. O Espiritismo é muito sofisticado, é elitista até. Porque para compreender um livro desse, a pessoa precisa prestar bem atenção. Aqui é um trabalho técnico.
Aqui é o estudo da mediunidade, da clarividência da Frederica Ralph, da sua força psíquica, que queria ser estudada por J.B. Heine, como eu disse antes, na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Daí surgiu a parapsicologia e antes a metapsíquica de Charles Richer. Então, essas manifestações são manifestações que foram submetidas ao crivo da pesquisa criteriosa, idônea, e por não espíritas, diga-se de passagem. Foram homens céticos, homens de ciência, que começaram a fazer essas pesquisas para negar os fenômenos espíritas. E eles tiveram que dar a mão à palmatória, como Benjamin Franklin, por exemplo, como Henri Bergson, o grande intuicionista Henri Bergson, como o próprio Jung também, que participou de reuniões com J.B. Heine na Universidade de Duke, e Thomas Mann, prêmio Nobel, chama Nobel de literatura, e aí por diante, né? Foram vários. O próprio Freud, que escreveu um livro sobre telepatia, e só poderia escrevê-lo se ele estudasse a fenomenologia psíquica, que é justamente um dos corolários da telepatia. Então, são essas informações que nós devemos transmitir às pessoas. Mas por mais que eu vá na rádio, na televisão, não adianta. Espiritismo é coisa para ignorante, espiritismo é macumba, né? Espiritismo o espírita venera São Jorge, e aí por diante. Aí fica difícil. Aí, resultado, vocês têm que me tolerar. Vocês têm, como disse Zagalo, né? Vocês têm que me suportar. Porque eu não estou aqui para enxugar lágrimas, nem para tocar assim nas fímbrias de suas emoções. De jeito nenhum. Aqui é um trabalho sério. Vocês vão exercitar a mediunidade aí. A não ser que vocês fujam, né? Fiquem com medo. Mas para se exercitar a mediunidade, é preciso estudo, é preciso pesquisa. A gente não pode, de uma hora para outra, tá? Exercitar a mediunidade, embora haja mediunidade natural, como falou Kardec, que há pessoas que são médiuns e não sabem, não conhecem nada. Porque a mediunidade está ligada ao espiritismo, não. Qualquer pessoa é médium. Pode ser padre, pastor, pode ser o que for. Cético, ateu, qualquer pessoa pode ter a faculdade mediúnica, que é inerente ao indivíduo. Não é invenção do espiritismo. Sempre houve médiuns através da história, através do tempo. Agora, o espiritismo coube a ele codificar tudo isso, estruturar isso, sistematizar todo esse processo histórico, né? Então, hoje nós vamos estudar. Cadê meu amigo ali? Eu esqueço os óculos, ó. Eu vou deixar um aqui, ó. Vou deixar meus óculos aqui. Hein? Esse? Hein? É para perto? Eu ainda vou deixá-los aqui. Comprar lá tem loja que vende, né? R$12 lá na Shopping Barra mesmo.
Esse foi Shopping Barra? E dá certinho, rapaz. O oftalmologista ficaria apavorado comigo. Pelo menos para perto, né? Aí, deu certo. Esse foi foi na ótica mesmo, não foi? Ernesto, meu rapaz. Bom, hoje nós vamos ver Jules Eisenburg. Vocês sabem quem foi este homem, Jules Eisenburg? Não. E não poderiam saber, não é? Às vezes a pessoa me acha presunçoso, né? Mas é meu ofício, né? O que é que eu posso fazer? Olha, em 1961 saía a lume a obra O Mundo de Ted Sirius, de autoria do Dr. Jules Eisenburg, professor de psiquiatria na Universidade do Colorado, que se dedicou por longo tempo às pesquisas em torno das fotografias psíquicas. As fotografias psíquicas. Aqui no Brasil nós tivemos até o exemplo de uma fotografia psíquica. Foi naquele caso de, acho que foi Leandro, acho que apareceu, Daniel, foi Daniel que apareceu, né? Ele foi fotografado o espírito, mas disseram que foi uma distorção, né, na própria fotografia. Os ex-pen coisa nenhuma. Aí puseram lá em computador, fizeram uma opção de palhaçada. Só esqueceram de uma coisa. É que achavam que era uma espécie de truque. E não era. Ali estava o espírito. Não foi Daniel, não, foi Leandro. Leandro. Só tem o detalhe que destoou de tudo. E eu escrevi para a Globo. Que eu disse, olha, Leonardo, diz aqui, era uma projeção distorcida do próprio Leonardo. Aí eu mandei dizer o seguinte, vocês observaram que Leonardo não estava com chapéu? E a distorção entre aspas estava com chapéu? Que era uma característica do Leandro, aquele chapéu. Então, se fosse uma distorção, tá, não apareceria chapéu nenhum. Mas eles ficaram calados, não disseram nada. Por quê? Porque existe um propósito mórbido, patológico, doentio de se negar o espírito. Já observaram isso? É como os ETs. Não existem os ETs. Tá? Ninguém tem prova em contrário. Aí pergunta a um sujeito desse, um cético, não, do espírito não existe. Qual foi a pesquisa que você já fez? Nada, então você não pode afirmar o que você não sabe. Eu fiz pesquisa, você não fez. Não é uma defasagem muito grande? Não, porque ele se deixa levar, né? Porque todo mundo acha, ele também tem que achar. Maria vai com as outras. Agora a pessoa vai como Ernesto Bolzano, professor na Universidade de Turim, pesquisador notável. Chamavam-no para debater. Eu disse, não vou debater com leigos, com pessoas que não sabem nada, vou me ofender. Eu passei 30 anos pesquisando. Eu vou discutir com pessoas que nunca fizeram pesquisa. Façam pesquisa em contrário. Pronto, não fazem. Porque os que fizeram saíram de lá afirmando a imortalidade da alma. Então é isso que nós espíritas devíamos estar divulgando na televisão, na rádio, e que compromete o programa. E quanto mais
né, boba a pergunta, mais compromete o programa. Eu tenho que responder, como, por exemplo, uma vez eu estava na TV 11, aí perguntaram, meu marido arranjou outra mulher, o que é que eu faço? E eu tenho nada a ver com peixe? Isso é espiritismo, né? Aí queriam passar essa pergunta, eu digo não, no intervalo eu digo não, essa não. Mas a pessoa vai procurar um conselheiro sentimental, um psicólogo, porque eu não vou responder isso, isso não é espiritismo. É uma coisa muito pessoal dela, né? Como uma certa feita lá na livraria, uma pessoa chegou lá, uma senhora de óculos escuros, mas eu percebi alguma coisa por detrás daquelas lentes escuras, né? Eu percebi, e ela foi lá, dizendo que estava sofrendo muito e tal, porque o marido bebia. Aí diz, tira os óculos. Ela, precisa, tira. Estava lá mancha roxa, deve ter tomado um supapo lá qualquer, né? Aí eu disse, e por que você não separa dele? Porque ele desculpem, é bom de cama. Eu digo, e você vem para cá fazer perder meu tempo com isso? São certas coisas que as pessoas acham que o espírita tem que ficar dar conselhos que só dizem respeito ao casal nesse particular. Ela que deve decidir. Eu vou dizer, não, minha filha, largue esse ordinário, vá para a delegacia da mulher. Eu não vou me meter nisso não. Eu estou aqui em qualquer lugar para discutir se é que a doutrina espírita e mais nada. Bom, esse doutor Eisenbohr apresentou os resultados de suas investigações a um importante congresso médico, citando os nomes de 30 outros cientistas que, a seu lado, testemunharam a obtenção das fotografias psíquicas às expensas da Faculdade Medianímica de Theodore Sirius, grego naturalizado americano, de 46 anos. A posição assumida pelo Dr. Eisenbohr diante de seus pares é considerada tão dramática e significativa quanto a declaração do Dr. William Crookes após as suas notáveis pesquisas em Londres com a médium Florence Cook na Royal Society, anunciando ao mundo a certeza científica da sobrevivência da alma. Então, vocês já estudaram William Crookes? Por exemplo, um livro Fatos Espíritas. Já estudaram? Alguém já estudou aqui? Eu acho que vocês não querem nada, viu? Eu gosto de romance, né? Romance. Já estudaram Fatos Espíritas? Ele escreveu 3 livros. Só um foi passado para o português. Aí eu perguntei ao pessoal lá em Brasília, da Federação Espírita Brasileira, por que vocês não traduzem? Porque não compram. São livros que não vendem. E quais são os livros que vendem? Os romances. Que vem distorcendo tudo. Cria um mundo espiritual ao talante do delírio. Lá tem sopa, tem transporte, tem rua, tem edifício, tem isso, tem aquilo. Isso prejudica a doutrina espírita, compromete. Porque como provar? Porque a doutrina espírita é uma ciência, e como ciência é baseada em provas. Como provar que existem essas colônias no mundo espiritual? As pessoas não gostam que eu fale assim. Eu tenho que aceitar, não. Eu me considero um pesquisador. Eu tenho que ir lá. Repare, Tomé, o que ele fez? Ele quis certificar que era realmente Jesus. Podia ter sido um clone. Mas era Jesus. Então ele foi lá, botou o dedo. Então é preciso que nós encaremos a doutrina espírita sob esse aspecto, o aspecto científico.
Agora, a questão do consolo, né, da compaixão, da solidariedade, isso não precisa ser espírita. Qualquer pessoa de bom coração faz isso. Pode ser até cética, não acreditar em nada, e ter, né, compaixão, amor pelo próximo. Então, o espírita é aquele que pesquisa, que estuda, para dizer assim, olha, você se esforce para se moralizar como eu estou fazendo. É um esforço titânico. Porque a morte não é o fim de tudo. É para o que Jesus fez. Para sustentar, respaldar a sua doutrina, ele materializou 2 espíritos no Monte Tabor, não foi isso? Ali foi um laboratório. Ele materializou 2 espíritos. Por quê? Para sustentar a sua doutrina, que é eminentemente ética. Diz, não, vocês amam o próximo como a ti mesmo. Por quê? Por que a pessoa deve perdoar, não 7, mas 70 vezes 7? Por que eu devo orar pelos meus inimigos? Qual o significado prático disso? Com que objetivo ele anunciou esses desafios? Eu perdoo o meu inimigo, eu oro para quem me persegue, para quem me calunia, para quem tem ódio de mim. Por quê? Qual o lucro nisso tudo? Então, fica uma coisa assim, sem pé nem cabeça. Mas se nós tivermos como base, como sustentáculo, a imortalidade e as leis que regem todo esse processo, aí a coisa fica diferente. Ele fala em reencarnação, não fala? Ele discute com Gamaliel a reencarnação. Ele diz assim, Elias veio e vocês não perceberam. Quem foi Elias? João Batista. Então ele fala em reencarnação, fala em lei de causa e efeito, fala de materializa espíritos. É ali que está a nascente real do espiritismo, nos evangelhos. Quer queiram, quer não. Então, os testes com Ted Sirius foram realizados com a maior boa vontade e cooperação por parte do extraordinário sensitivo, que se submeteu às mais severas condições impostas sem a mínima recusa. Eu até tenho as fotografias dele, não puseram aqui na monografia, mas eu tenho todas elas. Nos primeiros tempos da sua mediunidade, Sirius costumava empregar um cilindro de papel mata-borrão que mantinha em torno de lentes apontadas para o seu rosto. Na mão esquerda segurava um rosário. No decorrer das experiências da Universidade de Colorado, essa rotina foi abandonada. Verificou-se que as fotografias podiam ser obtidas até com lentes cobertas, tanto com a câmera nas mãos do médium, quanto nas de qualquer dos investigadores, sob o comando do Dr. Júlio Eisenberg. Em sua simplicidade, Sirius atribuía os resultados ao rosário, porém, sem ele os acontecimentos não prosseguiriam. Está aqui errado. É como a questão da transcomunicação. Vocês já ouviram falar em transcomunicação? Quem já viu, levanta o braço que eu quero fazer uma aferição. Pois bem, a transcomunicação é a comunicação do espírito através de aparelhos. Pode ser televisão, computador, pode ser o rádio, pode ser o gravador, tá vendo? A fita, né, magnética. Pode o espírito se comunicar. Aqui no Brasil teve um caso fantástico com um grande escritor brasileiro que todos vocês conhecem, Coelho Neto. Vocês conhecem? Ele escreveu 40 livros. E você...
Mas vocês, eu vou te contar, viu? Sabe o que está faltando? Cultura humanística. Porque lá na escola de vocês, só dão o essencial. E essa tal de tecnologia acabou mesmo com os intelectuais. Resultado, a neta dele desencarnou com 5 anos de idade. Mas ele chorou muito, ele deixou de escrever, ele entrou assim numa depressão tremenda. Ele não se conformava. Pois bem, passado algum tempo, ele recebe um telefonema. Nessa época já havia telefone. Ele atende. Sabem quem estava do outro lado? A neta. Ela passou a telefonar para ele. Tanto tem um livro, Telefonemas do Além. E falava de coisas íntimas que só eles dois sabiam. Um dia, esses telefonemas desapareceram. Mas aí ele teve a certeza da imortalidade. E procurou um centro espírita no Rio de Janeiro. Ele era da Academia Brasileira de Letras. Escreveu... Hein? Foi um dos fundadores, junto com Machado de Assis. E foi um dos grandes escritores brasileiros. Aí, tá vendo? Levam para casa, jogam lá. Eu não sei o que é que fazem com essa monografia em casa. Eu já fico até meio assustado, sabe? Então, essa transcomunicação, hoje estão conseguindo através de aparelhos. Agora, como aqui, sem a presença do médium, não pode haver transcomunicação. Tem uma pesquisadora paulista, uma pessoa realmente notável, mas doutora Sônia Rinaldi, e eu já, assim, tercei armas com ela. Ela acha que não precisa do médium. Aí quando eu tive uma vez lá em São Paulo, eu fiz uma palestra e ela estava presente, e eu fiz de propósito. Aí eu cheguei para ela e falei, o que foi que você conseguiu em termos de transcomunicação? Uns gemidos. Gemido eu ouço lá em casa toda hora de madrugada. Os espíritos enchem meu saco a noite toda. Uns gemidos. Agora, vamos ver, Frederic, Haldive, ou então aquele Jorgensen, que conseguiram vozes realmente nítidas, até da avó dele, de Jorgensen, era um norueguês, conseguiu, gravou centenas de fitas com as vozes dos espíritos. Eles dizem, mas isso é fraude, isso é montagem. E aí começa. A gente não pode apresentar nada, porque a recusa é absoluta. E sem base. Não, isso é fraude. Isso é quando eu fiz materialização de espíritos aqui em Salvador, eu fui chamado de charlatão, chamado de embusteiro, chamado de mentiroso, de farsante, e aí por diante. Pelos próprios espíritas, porque eu apresentei trabalhos de materialização plena, materializando 3 espíritos, conseguiam fotografar um. Não, Bernardo, a gente não pode pesquisar, ou então, se o pesquisador ficar pensando no que vão dizer dele, ele não faz nada, não é? Por exemplo, um Paul Gibier, êmulo de Pasteur, o descobridor à época do que se chamou de micróbio da raiva, foi Paul Gibier, não foi Pasteur. É mentira. Sabe por que negaram tudo a ele? Porque ele fez trabalhos de efeitos físicos no necrotério da Universidade de Paris. Então ele
foi banido da França, minha gente. Agora ele foi ser diretor do Instituto de Microbiologia da Universidade de Cornell, ou Cornell, não sei lá. Está vendo aí? Foi disputado pelas universidades americanas. Agora foi expulso da comunidade científica francesa porque afirmou a imortalidade da alma. Agora, não fizeram isso com Madame Maria Curie, que eu sou o macaco de auditório dela. Ela ganhou 2 prêmios Nobel. Um de física e outro de química. Foi o único ser humano que conseguiu isso, até hoje. Quando ela materializou o espírito, através da mediunidade de Eva Carriere, ninguém disse nada, mas ninguém aceitou. Está vendo? Não diz pela autoridade dela. Era uma mulher honesta, séria, vivia numa água furtada em Paris. E o marido também participou das pesquisas e era ganhador do prêmio Nobel de Química com Becquerel, associado a Becquerel, um grande cientista. Era polonês, Becquerel, mas a gente pensa que é francês. Como também Maria Curie era polonesa. Então, o resultado, ela ganhou esses 2 prêmios, cobiçado por todo mundo. É ou não é? Ainda não houve um brasileiro que tivesse abiscoitado, dizer assim, esse prêmio. Teve um filho de brasileira, que foi Thomas Mann, que escreveu aqueles 2 grandes livros espíritas, A Montanha Mágica e A Morte em Veneza. Compre, na Siciliano, acho que tem A Montanha Mágica. É um livro espírita escrito por um prêmio Nobel. E filho de uma brasileira do Rio Grande do Sul. Está vendo? Pelo menos, muita gente não sabe disso, né? A gente não conhece. Então, precisava da presença de Ted Sirius. Não era o rosário, porque ele era místico e achava que o rosário era que influenciava, mas não tinha nada a ver com peixe. É uma questão de ectoplasmia gasosa. Ele expendia o ectoplasma gasoso, invisível, e aí aconteciam os fenômenos de fotografia. Tirava a fotografia, uma máquina especial, e nela aparecia o que ele estava pensando, ou o que o pesquisador ou os pesquisadores sugeriam. Teve um caso interessante com Ted Sirius, que mostra uma faceta da precognição. Que a precognição, a gente trabalha com tempo e espaço, mas não tempo e espaço aqui, né, no plano físico, mas tempo e espaço dentro de uma dimensão imponderável, o que é difícil de se determinar, né? A duração do tempo nesse caso, e o que é espaço, nem Einstein conseguiu, nem Einstein, nem Heisenberg, nem nenhum deles, né? Steve Hawking mesmo também é teórico até os ossos, coitado, nunca provou nada do que disse, ou do que diz. Aliás, ele disse muita coisa em nível científico para destruir a religião da mulher, que era católica, e ele detestava a mulher, porque a mulher o detestava também. Agora não sei porquê. Ele, coitado, numa cadeira lá, sem fazer nada, desgraçado com a mulher. Isso basta uma coisa, isso mostra que a língua tem uma força extraordinária. Não é? Então, houve um caso de precognição. É o seguinte: mandaram que ele pensasse numa cidade americana. Ele aí disse que ia pensar em Las Vegas, ou lá ele ia pensar em Dallas. Passou um branco aqui, mas o pessoal em Dallas. Aí ele pensou em Dallas e tiraram a fotografia, colocavam aqui no chamado chakra frontal, né, nessa área aqui,
é uma área ligada à hipersensibilidade, não é? Principalmente nos casos de clarividência, pré-cognição, retrocognição, etc. E cognição, que tem retrocognição e pré-cognição. Cognição é o presente, não se deve confundir com clarividência, que é outra questão, né? Muito complexa, diga de passagem. Ele aí pensou na cidade de Dallas. Ora, a cidade de Dallas é caracterizada por 3 edifícios enormes, né? Todo em vidro assim, espelhado, tipo parecendo fumê. Pois bem, quando saiu a fotografia, apareceu mais um edifício, 4. Aí ficaram questionando sobre aquilo e tal, o que foi que aconteceu, houve alguma falha. E aí foram investigaram e descobriram que aquele 4º edifício já estava para ser construído. Isso é pré-cognição. Isso mostra também uma coisa ligada ao que os antigos magos falavam em egrégora. Quando nós pensamos numa coisa, ela passa a existir. Seja lá o que for. É a força imagética do psiquismo. Quando a gente, é um perigo pensar, sabiam dessa? Tenham cuidado, hein? Hein? O quê? Não tem nada o quê? Eu estou ficando surdo. Ela quer pensar no dinheiro. Mas tem um sensitivo poderoso, FHC, que o pensamento vai e volta. Esse devia ser investigado, esse devia. É o maior sensitivo que eu já vi. Então, olha, o que nós pensamos passa a existir. Aí vem o quê? Aí, às vezes, isso é caso até ligado à obsessão. Diz-me o que pensas e dir-te-ei com quem andas. E estabelece uma sintonia, uma identificação eletiva entre a pessoa que está emitindo o pensamento e alguém, entre aspas, né, que está captando. Pode ser encarnado ou desencarnado. Vocês já reparem, aquele negócio de amor à primeira vista, não existe uma empatia assim profunda. A pessoa olha assim. Eu tenho um amigo que já faz palestra aqui, que encontrou hoje a mulher que ele ama, e ela também o ama, no shopping. Ela olhou para ele, olhou para ela, olhou para ele, daqui a pouco foram se aproximando, parecendo aquele filme que vem a pessoa assim, em câmera lenta, né? Não é que se deram bem? Nunca. É a primeira vez que se viu. Isso é o que? A troca, a comunhão de energias. Eu digo sempre, vocês querem fazer um teste? Vão numa rua assim, movimentada, por exemplo, Avenida 7, ou então no shopping, e comece a pensar numa música popular que todo mundo, né? Alguém daqui a pouco está assoviando a música. Várias vezes já fiz esse teste. Você transmite. Isso é que chama transmissão de pensamento. A gente transmite. Agora, a telepatia hoje, falar em telepatia, já está muito mais avançada na Universidade de Stanford, na Carolina do Norte. Aliás, eu mandei um trabalho sobre telepatia para uma revista chamada Sexto Sentido e copiaram o meu artigo todo e botaram o nome do editor da revista. Ainda tem mais essa. Mas não registrei nada, né? Então, ficou por isso mesmo. Na Universidade de Stanford, então, agora, 2002, estudando o seguinte,
outra nuance. Que nós defendemos. Então, há esses mecanismos, hoje aparecendo com muita sofisticação, revelam a inteligência do homem. E a inteligência é o espírito, porque nós não podemos conceber que a inteligência seja uma secreção do cérebro. Isso é uma imbecilidade. O abstrato sendo gerado no concreto. Aí o cérebro apodrece, a inteligência vai para onde? Apodrece também? Se ela é abstrata, como pode apodrecer? O talento, a versatilidade, a genialidade, as aptidões, por exemplo. Então tudo desaparece no túmulo, até esses valores assim abstratos. Eu nunca aceitei isso, sabe? Eu sempre achei que alguma coisa havia além da minha imaginação. E há. Agora é preciso que nós pesquisemos. Não adianta ficar consolando ninguém, porque uma pessoa esclarecida, ela se consola, não é? Ela esclarecida, ela se consola. A pessoa tem uma doença, você está doente disso, aí pronto. Aí vai cantar aquela de Maísa Matarazzo, meu mundo caiu. Cai tudo, o cara desaba. É ou não é? Quando me disseram assim, fizeram o teste, uma porção de cruz, parecia um cemitério. Né? Você é diabético. Mas disseram assim, diabético. Eu digo, tá bem, eu sou diabético, o que eu vou fazer? É por isso que eu não presto, que eu sou acompanhado de diabetes. Muitos diabetes. Não é? Não é isso? Então as coisas devem, na minha opinião, ou deveriam pelo menos, funcionar dentro dessas perspectivas, a fim de que valorizemos a nossa doutrina. Não é para discutir com ninguém, não é bater boca, não é para ir a vias de fato, não é isso. Mas mostrar que nós não somos ignorantes, que a doutrina espírita exige conhecimento. Vocês, por exemplo, a propósito, me permitem essa derivação. Vocês vão estudar Macbeth de Shakespeare. Se vocês tiverem conhecimento espírita, vai ficar muito mais fácil. Não é? Porque é uma obra essencialmente espírita, como A Tempestade também de Shakespeare. Se vocês tiverem um conhecimento espírita e estudarem Macbeth, muita coisa ali vai ter sentido. E não tem. Quando o banco, por exemplo, aparece materializado no banquete, todo ensanguentado, o que acontece? Aquilo ali é o quê? A imaginação do autor, aquilo ali é ficção. Não é não. Shakespeare estudou magia. Tá bem? E tem uma coisa, a obra Otelo, Julieta e Romeu e Julieta, foi psicografada, que ele não conhecia nada da Itália, nada, e ali só poderia ter sido escrito por um italiano, que conhecesse os costumes, tradições, a cultura italiana, que é multifacetada, muda de região para região, são passionais, né? São impulsivos, e tudo isso a gente encontra justamente em Romeu e Julieta. Então, se nós não estudarmos a doutrina espírita, fica difícil, se nós não tivermos conhecimento dos princípios espíritas, fica difícil entender certas obras como Thomas Mann, que eu falei aqui, A Montanha Mágica, A Morte em Veneza. Aí fica difícil, hein? O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, também é uma alegoria fantástica, né? Que enquanto ele era depravado, fazia, acontecia, o retrato é que ia recebendo o resultado, ia ser uma espécie de metamorfose,
no retrato. O próprio Kafka, mesmo que eu falei até ontem lá na livraria, terça-feira, o próprio Kafka, Franz Kafka, se não estudarmos a doutrina espírita, é difícil entender Kafka. É muito difícil. A metamorfose, por exemplo, o muro, fica dificílimo entender, porque ele foi essencialmente espiritualista, embora alguns autores considerem que ele teria sido marxista, e não foi. Ele foi essencialmente espiritualista. Ele pega a cabala judia e trabalha sobre ela. Na Bíblia hebraica, não essa Bíblia que está aqui no Brasil. Essa Bíblia que vocês veem aí por aí, não é a verdadeira Bíblia. Aquilo é um simulacro de Bíblia. Então, por isso que nós precisamos estudar a doutrina, não só no campo da pesquisa, do laboratório, mas também no campo assim intelectual, assim, literário, político, sociológico. A gente precisa estudar justamente a doutrina sobre esses aspectos. Há uma necessidade básica para que nós estudemos a doutrina espírita sobre esses prismas. Não é? Por que vai sair? Não gostou? Ou vai no banheiro? Ah, é isso mesmo. É uma necessidade básica também. É. Pois é, então nós precisamos. Eu sou assim, eu não tenho nada de ficar. Tenho que saber. Eu sou investigador. Então, gente, talvez eu esteja aqui sendo sofisticado, querendo dar uma. Não é não. Eu só posso entender espiritismo assim. Eu só posso pregar espiritismo. É por isso que eu não faço mais palestras. Nem centro mais nenhum. Porque os dirigentes dizem assim, olha, Bernardo, ninguém entendeu. Eu digo, e eu tenho culpa? Você acha o quê? Que eu vou para lá? Eles têm que vir para cá. Tem que estudar, ou vocês estudam, ou vocês vão ficar literalmente vendo navios. Olha aí pela janela, vocês, olha lá. Tem lá os navios. Eu não tenho culpa, não é isso? Mas para encerrar, nós vamos ver aqui. Talvez o mais notável resultado tenha sido a obtenção de uma imagem sem o auxílio da câmara. Está vendo? Sem precisar a câmara. Ele projetou a imagem sem a câmara. Sirius concentrou-se em uma parede lisa e a imagem aí se formou perfeitamente nítida à vista de todos os presentes. Está vendo aí? É como também nos estudos da fotogênese. Nos estudos da fotogênese, realizados na Universidade da Pensilvânia, nós vamos encontrar a fotogênese que deu como que um respaldo à teoria de Einstein sobre os biofótons. O que é a criogênese? Ou a fotogênese? A criogênese já é outra coisa. A fotogênese é o seguinte: todas as nossas células têm luz. E vocês estão vendo agora uma coisa muito interessante. E isso está valendo os alicerces da religião, menos do espiritismo. A clonização. Uma célula tem vida e nela estão registrados todos os estratos genéticos do ser, menos os aspectos ligados ao intelecto. Que o clone, dizem que na Itália estão fazendo o clone, minha gente, não vai ser igual à matriz. Pode ser parecendo gêmeos univitelinos, pode ser parecidíssimos, mas o clone vai ter a sua história, seus traumas, seus conflitos, sua vida. Não vai ser nunca igual. Ninguém será igual a ninguém.
Pode ser aparentemente o clone lá, a cópia fiel da matriz. Muito bem. Mas ele vai ter a sua história, vai ter os seus conflitos, vai ter a sua vida. Aí é que entra o espírito. Ali pode ser a aparência, mas é um outro espírito que está ali, não é o mesmo. Nem um desdobramento do outro. Tá bem? Então, ele vai trazer suas aptidões, sua capacidade intelectual. Você repara em gêmeos até univitelinos, o que é que acontece? São dois espíritos. Agora, vão atrás dos irmãos corsos, que eram da Córcega, e acha o seguinte: quando um recebia um alfinetado, o outro gemia do outro lado. Isso não existe. Também não existe. Então, a faculdade intelectual não se transmite através de qualquer mecanismo. Aí vocês veem a separação, a dicotomia entre corpo físico e espírito. E tem uma coisa, há um processo também de fecundação, não deixa de ter. E é ali que entra o espírito. Então eu acho, uma opinião minha, eu disse até na TV 2, na Canal 2, para mim a clonização é uma porta fantástica que está se abrindo para o futuro. Promovida pelo próprio espírito, que é ele que está presidindo tudo. Esse conceito de família vai desaparecer, ou vai ter que ser reestruturado, o direito de família, tudo vai ter que se reciclar. Vai ser um negócio interessante. Não é? Agora, é preciso que as pessoas se preparem para isso. Porque quando descobriram a circulação do sangue, foi um escândalo. Todas as grandes descobertas. Então, essa não é uma descoberta exatamente. É um processo. O espírito está evoluindo intelectualmente, ampliando a sua inteligência e buscando alternativas no campo da criação. Isso vai ser, e também no campo sociológico, político, que isso vai afetar vai afetar todos os segmentos sociais. Então, mas por enquanto é um escândalo, só Deus é que pode criar, e aí começa aquelas maluquices, não é? Aí não dá. O homem também tem a sua força criadora. Nós podemos criar. Agora devemos também admitir as consequências, aceitar as consequências. Não é? Nós temos o livre-arbítrio, ação e reação, causa e efeito. O efeito estará sempre em relação com a causa. Porque Jesus diz, a cada um segundo as suas obras. Então, nós vamos ter o que merecemos. Por que merecemos? Porque fizemos por merecer. Qualquer ato que nós pratiquemos gera uma repercussão. Quando nós estamos, né, no usufruto, vamos dizer, da repercussão, aí Deus me ajude, São Jorge me acuda. Aí é que está. Olha, aí tem uma coisa interessante. A causa pode jamais ser conhecida, mas os efeitos não. Agora, pelos efeitos, nós podemos calcular a causa, a intensidade da causa. Não é? E isso é também técnica. Isso acaba com muita coisa por aí. E eu não acredito também nessa questão da lei de Deus, armar um abilab da vida para destruir, para destilar ódio.
Ah, mas aquelas pessoas que estavam lá no Trade Center, está ali, por exemplo, kármico, então será que a Deus diz, que lei é essa que pega um fascina, um débil mental, para fazer cumprir os seus desígnios? Será que é? Ou foi um ato de livre vontade desse sujeito? Aí ele vai ter que responder por isso. Aí vai ser diferente. Então, senão, ele vai dizer, poxa, que Deus é esse? Então, esse mecanismo precisa ser mais estudado, pesquisado, fazer uma reflexão sobre, para que nós não sejamos radicais. E alguém venha pôr o espírito em apuros. Então, nós precisamos ter cuidado naquilo que expressamos. Muito cuidado. Por isso que o espiritismo tem que ser científico. Ele tem que estar baseado em provas incontestáveis. No campo da ética, aí é diferente, porque é muito complexa a coisa. Cada indivíduo pensa de uma forma diferente. Ou então é aquilo que Rui Barbosa falava em discursos parlamentares, que nós somos iguais nas desigualdades. Então todos são iguais na desigualdade. Não somos? Então, aí é que a coisa se torna muito complexa. Porque a gente quer aplicar uma lei de uma forma genérica, quando ela deve ser aplicada em nível particular. Cada caso é um caso. Embora se pareçam, mas tem nuances específicas, próprias de quem praticou o ato. Levado porque por vários fatores, por exemplo, no constrangimento ilegal, não é? Você pode praticar um ato assim, ou você pratica esse ato, então eu mato. Há consequências aí, há atenuantes. Por exemplo, no processo obsessivo, é um constrangimento. O obsessor pode obrigar o obsidiado a praticar um ato que ele, sem aquela pressão, não praticaria. E aí, como é que fica? Dentro da lei de causa e efeito. Tá vendo? São aspectos complexos que nós devemos estudar. Não é? Nós devemos analisar, para que não entremos no terreno da fantasia, da utopia. Então, vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Bom, vamos permanecer em silêncio, ligados aí à música, mas apesar de ligados à música, vamos dar asa aos pensamentos. Façamos com que eles se elevem à crosta terrestre e alcance dimensões insuspeitas, onde vibram energias de paz, de harmonia. E vamos absorver essas energias, vamos assimilar essas energias, a fim de que o nosso corpo se revigore. E tenhamos também forças para que possamos suportar as vicissitudes da vida, os reveses, os dissabores, os sofrimentos. Neste livro
que saiu agora do luto, recomeço, a gente conta a história de Shanti, uma menina que saiu do útero materno para a UTI neonatal do Hospital Aliança. Ali ficou por 6 meses. Não foi para casa, não pôde mamar, isto é, ter aquela intimidade afetiva, até psicológica com a mãe. E ela ficou deitadinha, cheia de aparelhos. E quando lá eu fui para visitá-la, para dar um passo, ela sempre estava acordada. Os olhos eram grandes, negros, mais do que expressivos. Os pais estavam inconsoláveis. Eram espíritos, mais vezes que outra, blasfemavam. Era natural, diante do desespero, que os assaltava, vendo a filha ali inerte. E a medicina, com toda a sua sofisticação, com toda a tecnologia posta à sua disposição, nada podia fazer. No dia da sua desencarnação, pela primeira vez ela chorou. Era uma criança que não incomodava. Mas foi um choro singular. Apenas uma lágrima. Isso eu testemunhei. Escorreu do seu olho direito. Só uma lágrima. E ela desencarnou. Era como se ela estivesse se despedindo através de uma lágrima. Que força, muitas vezes, a lágrima pode ter. Os pais perceberam que ela estava bem. E naquele momento, ela que os consolava. Eles se apaziguaram. A mãe tirou todos os aparelhos, os tubos, fios, sei lá. E pela primeira vez, pôs a filha nos braços. A filha morta. E aí vem o grande enigma. Não um mistério, mas um enigma. Ainda é indecifrável. Nós não podemos decifrar esses enigmas. Ela só teve a filha pela morte. Mas não aquela morte que apavora, que desespera, que leva a pessoa às vezes às raias da loucura. Aquela morte serena, distante, estava dizendo aos pais que a imortalidade é triunfante, é vitoriosa, como fez Jesus, que após o seu decesso, a sua morte, retorna ao mundo físico, não para visitar os apóstolos, eu tenho certeza, mas para dar o testemunho da imortalidade do ser.
Não é em vão que desencarnamos. A morte, como disse um filósofo, não é inútil. Ela é a porta que sempre se abre para a dimensão do espírito e para a compreensão da vida, a fim de que a existência prevaleça. A existência é o espírito, a vida é apenas um lapso de tempo que nós vivenciamos neste plano. Xande viveu apenas por 6 meses, mas eu acho que aqueles 6 meses daquele espírito foram mais significativos, foram mais filosoficamente profundos do que muitas pessoas que vivem 80 ou 90 anos. Se pode viver intensamente, profundamente, por meses, quem sabe por dias, quando há que viva de uma forma mundana, sem consequências notórias e fecundas por muitos anos. Foi a maior mensagem que eu recebi daquele serzinho que jamais chorava. Nunca ouviram o Xande gritar. Às vezes aparecia em seus lábios um sorriso que as pessoas não podiam decifrar. Parecia a Mona Lisa de Da Vinci. Foi o maior testemunho que eu tive da imortalidade do ser, através de uma criança de 6 meses apenas. Vibremos para todos que estão sofrendo neste momento, estão nos hospitais, nas sarjetas. Vibremos pelo nosso país, engolfado na corrupção, onde nós espíritos aqui estamos para progredir. Esse progresso só pode ser realizado na sociedade, com todas as suas mazelas, com todos os seus problemas. Vibremos então pelos nossos governantes. Vibremos por todos aqueles que creem e que não creem. Vibremos finalmente pelos homens de má vontade, que eles tenham paz, muita paz e discernimento para entender que a vida não é apenas uma questão genética, estruturalmente genética, mas um processo transcendental, divino, que há de levar o homem à consecução dos seus maiores anseios, de suas aspirações legítimas. Que Jesus, nosso Mestre, seja sempre conosco, através das suas mensagens, das suas admoestações. Que assim seja.